Jogo 1, grade da loteca 1154. Jogo 1, Santos versus Mirassol. Partida pela 31ª rodada da Série B ocorrerá no sábado às 18h30. O Santos é o segundo colocado, vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate. Já o Mirassol, o terceiro colocado, vem de um retrospecto de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. As odds para esse evento é 1,65 para o Santos, 3,40 para o empate e 6,25 para o Mirassol. O último enfrentamento entre eles foi no dia 25/6, pela 12ª rodada da Série B. Aqui eu trago, pessoal, o retrospecto das últimas 30 partidas do Santos. Das últimas 30 partidas, o Santos venceu 15, teve 15 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Aqui tá mostrando aqui o número de vitórias que foi em casa. O Czinho aqui é de casa. E aqui o número de empates foi em casa. Aqui também o C tá referindo-se que foi em casa. E o número aqui, ó, das 7 derrotas, o número 2 aqui e o Czinho indica que foram das 7, 2 derrotas foram em casa. O restante foi como visitante. Aqui desse canto aqui eu trago o retrospecto das últimas 30 partidas do Mirassol. O Mirassol teve 14 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Lembrando que ele está vindo como visitante aqui então. Certo? Ele tem um retrospecto de vitórias fora de casa bem baixo, né? Só 4. Então, com base nesses dados aqui, o nosso palpite se converge aqui para um duplo aberto. Jogo 2, Chipre versus Romênia. Partida pela Liga das Nações da UEFA, Liga C. Ocorrerá no sábado às 15h45. O Chipre é o terceiro colocado e vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 3 derrotas e 2 vitórias. Já a Romênia é a primeira colocada e vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. As odds para esse evento é 6,50 para o Chipre, 4,20 para o empate e 1,48 para a Romênia. Trago aqui o retrospecto das últimas 30 partidas do Chipre. Ele venceu apenas 6, empatou 6 e teve 18 derrotas. Já a Romênia, das últimas 30 partidas, venceu 12, empatou 10 e perdeu 8. Uma observação aqui, pessoal. Todos os jogos aqui do sábado, que vai ser, se não me engano, é do jogo 2 ao jogo 7, que são jogos da Liga das Nações da UEFA. Eles serão no mesmo horário, às 15h45. Jogo 3, Polônia versus Portugal. Partida pela Liga das Nações da UEFA, Liga A. Ocorrerá no sábado às 15h45. A Polônia, na terceira colocada, vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Já Portugal vem de um retrospecto de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. As odds para esse jogo é 5,50 para a Polônia, 3,70 para o empate, 1,65 para Portugal. O retrospecto aqui das últimas 30 partidas da Polônia é de 13 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. O retrospecto de Portugal das últimas 30 partidas é de 22 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. O nosso palpite aqui vai ser seco na coluna 2, vitória de Portugal. Jogo 4, Espanha versus Dinamarca. Partida pela Liga das Nações da UEFA, Liga A. O jogo ocorrerá no sábado às 15h45. A Espanha, a segunda colocada, vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 3 vitórias e 2 empates. Já a Dinamarca é a primeira colocada e vem de um retrospecto de 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. As odds para esse jogo é 1,40 para a Espanha, 4,50 para o empate e 8,50 para a Dinamarca. Aí eu trago aqui, pessoal, o retrospecto das últimas 30 partidas da Espanha. Foram 20 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Deste lado aqui eu trago o retrospecto das últimas 30 partidas da Dinamarca, que vem com 17 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Com base nesses dados, o nosso palpite será seco na
coluna 1, vitória da Espanha. Jogo 5. Bielorrússia versus Irlanda do Norte. Partida pela Liga das Nações da UEFA, Liga C, ocorrerá no sábado às 15h45. Bielorrússia é a primeira colocada e vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já a Irlanda, terceira colocada, vem de um retrospecto de 2 derrotas e 3 vitórias. As odds para esse jogo é 4,50 para a Bielorrússia, 3,20 para o empate e 1,90 para a Irlanda do Norte. O retrospecto das últimas 30 partidas da Bielorrússia é de 8 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Já a da Irlanda do Norte é de 10 vitórias, 5 empates e 15 derrotas. Com base nesses dados, o nosso palpite aqui será um duplo fechado na Irlanda do Norte. Jogo 6. Sérvia versus Suíça. Partida pela Liga das Nações da UEFA, Liga A. Ocorrerá no sábado às 15h45. A Sérvia é a terceira colocada e vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 2 derrotas e 3 empates. Já a Suíça, quarta colocada, vem de um retrospecto de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. As odds para esse evento é 2,60 para a Sérvia, 3,10 para o empate e 2,88 para a Suíça. O retrospecto das últimas 30 partidas da Sérvia compõe-se de 13 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Já a Suíça compõe-se de 13 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. Com base nesses dados aqui apresentados, nosso palpite se converge para um duplo fechado na Suíça. Jogo 7. Ceará versus Ponte Preta. Partida pela 31ª rodada da Série B. Ocorrerá no sábado às 17h30. O Ceará é o quarto colocado e vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 3 derrotas e 2 vitórias. Já a Ponte Preta, segunda colocada, vem de um retrospecto de 2 vitórias e 3 derrotas. As odds para esse jogo é 1,40 para o Ceará, 4,50 para o empate e 7,50 para a Ponte Preta. O retrospecto das últimas 30 partidas do Ceará é de 13 vitórias, 5 empates e 12 derrotas. Já da Ponte Preta, o retrospecto compõe-se de 9 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. Com base nesses dados aí, nosso palpite se converge para um duplo fechado no Ceará. Jogo 8, Volta Redonda versus Atlético Clube. Série C, Playoffs, final. Ocorrerá no sábado às 17h30. Volta Redonda vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 2 vitórias e 3 empates. Já o Atlético Clube, ele vem de um retrospecto de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. As odds para esse evento é 2,35 para o Volta Redonda, 3,30 para o empate e 2,90 para o Atlético Clube. O retrospecto das últimas 30 partidas do Volta Redonda compõe-se de 14 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Já o Atlético Clube vem de 17 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Com base nesses dados aqui apresentados, e levando em consideração que é um mata-mata, nosso palpite aqui vai ser um duplo aberto. Jogo 9, Botafogo de Ribeirão Preto versus Operário. Partida pela 31ª rodada da Série B, ocorrerá no sábado às 21h30. O Botafogo de Ribeirão Preto é o 17º colocado e vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 3 derrotas e 2 empates. Já o Operário, o 8º colocado, vem de um retrospecto de 3 vitórias e 2 derrotas. O último enfrentamento entre eles foi no dia 22/6 pela 12ª rodada da Série B, onde o Operário recebeu em casa o Botafogo de Ribeirão Preto e perdeu por 1-0. O retrospecto das últimas 30 partidas do Botafogo de Ribeirão Preto compõe-se de 13 vitórias, 5 empates e 12 derrotas. Já o retrospecto das últimas 30 partidas do Operário compõe-se de
9 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. Com base nesses dados aqui, o nosso palpite se converge aqui para um duplo fechado no Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo 10, Coritiba versus Amazonas, partida pela 31ª rodada da Série B. Ocorrerá no domingo às 16 horas. Coritiba, 12º colocado, vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Já o Amazonas é o 10º colocado e vem de um retrospecto de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. As odds para esse jogo é 1.83 para o Coritiba, 3.20 para o empate e 4.65 para o Amazonas. O último enfrentamento entre eles foi no dia 25/6 pela 12ª rodada da Série B, onde o Amazonas recebeu o Coritiba em casa e venceu por 1-0. No retrospecto das últimas 30 partidas do Coritiba, ele compõe-se da seguinte forma: 11 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Já o Amazonas compõe-se da seguinte forma: 11 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Observem aqui que eu tenho esse dado aqui 8C, que são 8 vitórias em casa. São 8 vitórias em casa, logo 3 vitórias foram fora. Aqui é a mesma coisa. De 11 vitórias, 8 foram em casa, 3 foram fora. Ou seja, então o Amazonas aqui como visitante, ele, pelo retrospecto dele, dificilmente ele vence. Então nosso palpite aqui converge para quê? Para um duplo fechado no Coritiba. E só explicando aqui essas questões dos duplos, vocês estão vendo aqui os duplos, eu faço os palpites de 9 duplos, porém eu não realizo a aposta única de 9 duplos. Eu divido esses 9 duplos em 3 apostas, cada aposta com 3 duplos. Aposta 1, aposta 2, aposta 3. Certo? Jogo 11, Goiás versus Vila Nova. Partida pela 31ª rodada da Série B. Ocorrerá no domingo às 18h30. O Goiás é o 11º colocado e vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Vila Nova é o 6º colocado e vem de um retrospecto de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. As odds para esse jogo é 1.85 para o Goiás, 3.25 para o empate e 4.90 para o Vila Nova. O último enfrentamento entre eles foi no dia 23/6 pela 12ª rodada da Série B. O retrospecto das últimas 30 partidas do Goiás ficou da seguinte forma: 10 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Já do Vila Nova, 11 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Pessoal, só lembrando aqui que aqui é um clássico, como Bavi, como Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras. É um clássico goiano isso aqui, entendeu? Então aqui não tem favorito, certo? Por isso que o nosso duplo aqui, o nosso palpite se converteu aqui nesse duplo aberto. Tudo pode acontecer aqui nessa vitória, nessa partida. Jogo 12. Finlândia versus Inglaterra. Partida pela Liga das Nações da UEFA, Liga B. A Finlândia, 4ª colocada, vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Já a Inglaterra, a 2ª colocada, vem de um retrospecto de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. As odds para esse evento é 9.0 para a Finlândia, 5.65 para o empate e 3.37 para a Inglaterra. O último enfrentamento entre eles foi no dia 10/9, onde a Inglaterra recebeu a Finlândia como mandante, como visitante. A Inglaterra como mandante venceu por 2-0. Agora é o inverso. Trago aqui o retrospecto das últimas 30 partidas da Finlândia, onde 10 foram de vitórias, 6 foram de empates e 14 foram de derrotas. Já o retrospecto da Inglaterra das últimas 30 partidas compõe-se de 16 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. Com base nesses dados aqui, o nosso palpite vai ser seco na coluna 2, vitória da Inglaterra.
Jogo 13. Áustria versus Noruega. Partida pela Liga das Nações da UEFA. Ocorrerá no domingo às 15h45. A Áustria é o terceiro colocado e vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. A Noruega, segunda colocada, vem de um retrospecto de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. As odds para esse evento aqui não foram observadas. O último enfrentamento entre eles foi no dia 9/9, onde a Noruega veio como mandante e venceu por 2-1. O retrospecto das últimas 30 partidas da Áustria foi de 15 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Já da Noruega é de 14 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Com base nesses dados aqui, nosso palpite vai ser um duplo aberto. Jogo 14. Grécia versus Irlanda. Partida pela Liga das Nações da UEFA Liga B ocorrerá no domingo às 15h45. A Grécia é a primeira colocada e vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Irlanda, terceira colocada, vem de um retrospecto de 4 derrotas e 1 vitória. O último enfrentamento entre eles foi no dia 10/9, onde a Irlanda, em casa, perdeu por 2-0 para a Grécia. No retrospecto das últimas 30 partidas, a Grécia venceu 16, empatou 5 e perdeu 9. Já a Irlanda venceu 11, empatou 5 e perdeu 14. Com base nesses dados aí, o nosso palpite vai ser seco na coluna 1, vitória da Grécia. Bom pessoal, aqui agora está o nosso templatezinho aqui, similar ao volante da Loteca, onde aqui eu apresento os 9 duplos. Você pode ver aqui, ó. No sábado aqui, jogo 1, tá? Sábado, jogo 1, coluna 1 e coluna 2. Jogo 1, Santos versus Mirassol. Duplo aberto, tá aqui marcado duplo, um duplo. Jogo 2, Chipre versus Romênia. Marquei aqui na Romênia. Jogo 3, Polônia versus Portugal. Marquei coluna 2 aqui, Portugal. Jogo 4, Espanha versus Dinamarca. Marquei aqui na coluna 1, Espanha. Jogo 5, Bielorrússia versus Irlanda do Norte. Eu marquei empate e coluna 2 e tá aqui o duplo. Aqui vocês podem contar os duplos, que vai dar 9 duplos aqui. No jogo 6, Sérvia versus Suíça. Marquei aqui, ó, duplo fechado na Suíça, tá? Tá aqui o duplo. Jogo 7, Ceará versus Ponte Preta. Marquei um duplo aqui no Ceará, ó, marcado aqui. E um empate. Duplo fechado no Ceará. E aqui marcação do duplo. Jogo 8, Volta Redonda versus Atlético Clube. Duplo aberto aqui, ó. E aqui é a marcação do duplo. Botafogo de Ribeirão Preto versus Operário. É o jogo 9. Marquei aqui no Botafogo e empate. Duplo fechado no Botafogo e tá aqui a marcação do duplo. Igual no jogo no volante da Loteca. Jogo 10, Coritiba. Marquei aqui coluna 1 e coluna do meio. Duplo fechado no Coritiba. Coritiba versus Amazonas. A marcação do duplo aqui. E no domingo, o jogo 11, Goiás versus Vila Nova. Tá aqui a marcação aqui, ó, coluna 1 e coluna 2, duplo aberto. Tá aqui a marcação toda feita aqui. No domingo, jogo 12, Finlândia versus Inglaterra. Tá aqui a marcação na vitória da Inglaterra, coluna 2. Jogo 13. Aqui tá tampando aqui, não tá dando pra me ver. Mas eu acho que vai dar pra vocês ver aqui, ó. Então, pessoal, essa aqui é a aposta de 9 duplos. Você pode contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não realizei essa aposta aqui porque por uma falta de disponibilidade de tempo. Mas quem tiver tempo disponível e quiser fazer, tá dado a dica aí, certo? Eu faço assim.
Aposta 1, olha aqui, eu foco aqui os 3 primeiros duplos aqui, ó. Eu faço uma aposta, certo? Aposta 2, aqui, ó. Os duplos aqui do meio aqui, ó, e faço a aposta 2. E a aposta 3, eu faço os 3 últimos duplos e faço uma outra aposta aqui. Aqui, ó, serão 1, 2, 3, 4, 5 jogos no domingo e 9 jogos no sábado. Pessoal, para quem ficou até aqui, muito obrigado. Peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Foram esses aí os nossos palpites aí. Espero que vocês tenham sorte e adquiram mais conhecimento aí. E um forte abraço.